Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós hoje escutamos na palavra de Deus trechos que devem nos remeter ao que nós estamos vivendo nesses dias de reciclagem, também aos irmãos que estão em retiro, em preparação para o celibato. Chamou muito a atenção o versículo 10 da segunda leitura de hoje: discernir o que agrada ao Senhor. Discernir o que agrada ao Senhor. Isso se aplica à nossa vida, nós que estamos em reciclagem, estamos aqui para discernir o que agrada ao Senhor, não aquilo que nos agrada, não aquilo que nós projetamos, planejamos, mas aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Discernir o que agrada ao Senhor. E também para os irmãos que estão no seu processo de discernimento para o celibato. Eu sempre digo que a gente precisa levar muito a sério a palavra de Deus. Certamente você precisa escrever, para que você nunca se esqueça dessa palavra, dessa liturgia, para quando você estiver lá na frente, querendo retomar a rede que você lançou no mar, né, porque a gente lança no mar, né? Isso é o nosso chamado, a gente joga a rede. Mas, às vezes, a gente quer retomá-la de volta. Então, para que a gente não queira fazer isso, anota aí no seu caderno, né, esse versículo: discernir o que agrada ao Senhor. Foi no dia que eu fiz o retiro para os candidatos para o celibato ou estava na reciclagem. Mas voltando aqui para a liturgia, queridos irmãos, nós estamos em um retiro espiritual. Você sabe muito bem que você está em um retiro espiritual. A Quaresma é um retiro que, para nós, membros da comunidade, somente concluímos quando nós participamos do retiro da Semana Santa, com tudo aquilo que é próprio do retiro, e principalmente com as ações litúrgicas que nós somos chamados a participar, que é o centro da vida da igreja, que é o centro da nossa vida. Nós iniciamos no primeiro domingo. Vocês se recordam do primeiro domingo? Qual era o evangelho do primeiro domingo? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, antes da missão, o conduziu ao deserto. E no deserto, amparado pelo Espírito, Jesus venceu as tentações. Era o Espírito de Deus que o conduzia. Esse mesmo Espírito que nos conduz e que por isso podemos vencer as tentações, sejam elas quais forem. Somos capazes de vencer as tentações. Só não seremos capazes de vencer as tentações se nós desistirmos de lutar, se nós desistirmos de guerrear, mas, pela graça de Deus, somos capazes de vencer todas as tentações. Depois nós escutamos o relato bíblico que falava sobre a transfiguração. A transfiguração acontece através da oração. É o processo de divinização da nossa alma. É o processo de transformação interior. Se dá pela oração. No domingo passado, nós escutamos o texto que falava sobre a samaritana. E aquela mulher que fazia aquele caminho certamente por diversas vezes, levando o cântaro, teve uma experiência profunda e não voltou com aquele cântaro, com aquele recipiente para conter a água. Voltou com o coração, o cântaro interior cheio. O coração dela estava inflamado. Ela teve uma experiência muito profunda e saiu daquele lugar com o coração cheio de amor esponsal, como nós falamos, para alimentar
ao povo do seu distrito. E aquela mulher que já tinha se relacionado com 5 homens, que Jesus vai dizer com 6, né, que Jesus vai dizer que não eram o seu esposo, encontra o verdadeiro esposo. Interessante como a liturgia ela nos faz, a simbologia, né? O número 7 é o número da perfeição. Jesus, o verdadeiro esposo, ela encontrou. Hoje o texto fala narra a cura daquele cego, de nascença. Para não me alongar muito na explicação desse evangelho, porque nós estamos em reciclagem, mas todos nós também estamos nesse processo de cura das nossas cegueiras, né? Todos nós estamos aqui porque Jesus quer também curar as nossas cegueiras. E só tem um modo de curar as nossas cegueiras: nos aproximando de Jesus. É Jesus que cura as nossas cegueiras. E nós precisamos deixar Jesus fazer, e é muito bonito o relato bíblico, porque Jesus poderia tocar somente o olho daquele homem. Aparentemente, aquela cura poderia ser algo muito, muito simples. Jesus tocar, né, a visão daquele homem e ele ser curado. Jesus cospe, faz ali, né, uma lama e coloca no olho e pede para ele ir para lavar os seus olhos. Esse texto, esse versículo nos recorda também da criação. Na criação, Deus, ele modelou o barro. Na primeira criação, Deus modelou o barro. Na recriação, Jesus também faz esse gesto e recria aquele homem. É o que Jesus faz conosco. Nós que fomos criados por Deus, e como diz a segunda leitura de hoje, estávamos nas trevas, outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, vivei como filhos da luz. Quando nós estávamos nas trevas, porque no pecado nós perdemos a luz de Deus. Envolvidos pelo pecado, nós estávamos em trevas, cegos, distantes de Deus, distantes do projeto de Deus. E Jesus repara essa nossa enfermidade. Devolve a nós, porque Ele é a luz do mundo, devolve a nós a capacidade de ver com seus olhos, porque a fé nos faz ver com os olhos de Deus. O que nós estamos vivendo aqui pode ser somente um conteúdo. O que vai transformar o que nós vemos aqui em realmente algo que produza conversão em nossas vidas? A fé. É a fé que transformará tudo aquilo que nós estamos escutando em uma realidade concreta na nossa vida. Não vai passar não passa somente pela teoria. Passa por uma experiência de Deus, uma experiência do amor de Deus, uma experiência de uma intervenção. É Deus intervindo para que o nosso olhar seja um olhar purificado. Queridos irmãos, nós queremos pedir a Deus que Ele nos dê essa graça. Queremos que Deus devolva a nós a sensibilidade espiritual. Devolva a você, a mim que estou aqui, essa sensibilidade para ver as coisas de acordo com a sua santíssima vontade. Devolva a nós essa capacidade de, diante de tudo aquilo que Ele vai nos falando, nós abramos o nosso coração e sejamos visitados, transformados, curados, restaurados. Precisamos viver como filhos da luz. Precisamos
E esse é o desejo do coração de Deus. Precisamos, na conclusão, não somente desta reciclagem, na conclusão também desse retiro espiritual, a gente possa, ao parar e refletir sobre a nossa vida e caminhada espiritual, a gente possa dizer: voltei a enxergar, voltei realmente a ver as coisas de acordo com a santíssima vontade de Deus. Estava nas trevas porque voltado para mim mesmo, e é isso que acontece conosco. Quando nos voltamos para nós mesmos, perdemos a lucidez, perdemos a sensibilidade, perdemos a capacidade de amar, de se ofertar, de ser dom. Mas quando Deus recobra, porque tudo é obra da graça, tudo é ação misericordiosa da graça de Deus, quando Deus recobra tudo isso dentro do nosso coração, com aquela parte que só cabe a você, é muito interessante isso, né? Que Deus deixa uma parte que só você pode fazer. Existe toda uma obra de Deus, mas existe a parte que faz parte da tua liberdade. A parte que só você pode fazer e que Deus respeita. Deus respeita a sua liberdade. Você pode chegar na... Eu acho muito difícil isso acontecer. Porque, assim, a reciclagem é um momento... Isso na minha vida, na vida de todo mundo, eu acredito que acontece da mesma forma. Por mais que a gente ainda possa chegar na reciclagem com o coração duro, eu acho impossível a gente sair da reciclagem da mesma forma. Porque em algum momento você vai dar uma pequena liberdade para Deus. É pequena. Você vai fazer algum... Deus vai encontrar uma brecha. E nessa brecha, a misericórdia de Deus começa a agir e transformar. Quando a brecha se abre com mais profundidade, mais a graça de Deus vai agindo. Mas a gente toca de modo concreto que, por menor que seja a nossa abertura, Deus ainda realiza maravilhas. Portanto, você deseja que Deus faça muito na tua vida? Só depende de você. Quanto mais se abre o coração, mais o poder de Deus age e transforma a nossa vida. Que Deus possa curar toda a miopia espiritual, né? Eu sei muito bem disso, porque eu tenho 6,5 graus, sem óculos, não enxergo absolutamente nada. Então eu sei muito bem que quando os meus olhos recebem essa carga, que é o óculos, ele passa a enxergar com melhor, com mais nitidez. Assim também é na nossa vida espiritual. Quando a gente está num estado de miopez, não sei se usa esse termo, né? Quando nós estamos míopes, Deus nos dá uma carga da sua graça e assim Ele cura, Ele restabelece, Ele nos dá a possibilidade de enxergar com clareza e nitidez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.